Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, de Vair Gontijo, Tango Delta Nominal, capítulo 16. Finalmente o dia da descida em Marte estava chegando. Agora não dava mais para ignorar e pensar no assunto como algo que só aconteceria no futuro. Querendo ou não, o futuro estava chegando e não teríamos como fugir do resultado. Estava na hora de nos prepararmos para a fase mais difícil da nossa missão, a chegada a Marte. Nosso pouso estava confirmado para as 15 horas, no horário solar local do planeta Marte, dentro da cratera Gale. Se tudo desse certo, o estudo daquele que era considerado o local marciano com maior potencial de habitabilidade, cuidadosamente selecionado depois de muito estudo e discussão, iria começar. Antes disso, uma complexa sequência de acontecimentos teria que transcorrer sem erros, começando com o fim do trajeto de nossa espaçonave no espaço interplanetário, seguido de sua entrada e travessia na atmosfera sob a proteção de seu escudo frontal de calor, na busca pela posição da cratera com o uso de paraquedas e retrofoguetes, até a aterrissagem final na superfície de Marte, tocando o solo a mais ou menos 3 a 4 km por hora. Tudo isso tinha que dar certo. Essa sequência de EDL, Entry, Descent and Landing, ficou conhecida como os 7 minutos de terror, porque durava em torno desse tempo e não havia nada que se pudesse fazer daqui da Terra para corrigir qualquer problema que pudesse aparecer. Além de estarmos atravessando o palco da dança de Ares, utilizávamos uma tecnologia nova que nunca havia sido testada completamente na Terra. Partes dela haviam sido testadas separadamente e muitas simulações do pouso tinham sido realizadas, mas ninguém podia impedir que o comportamento emergente acabasse estragando tudo. Até esse ponto, ainda preferíamos chamar o veículo que mandamos para Marte de MSL, Mars Science Laboratory, porque a espaçonave inteira ainda estava voando junto. O estágio de cruzeiro, seus painéis solares que geravam energia, as antenas usadas para comunicar com a Terra. Agarrado a ele estava o nosso pequeno disco voador, formado pelo casulo do escudo posterior, com o paraquedas e o escudo frontal de calor. Dentro desse casulo metálico ia o estágio de descida, preso a ele o veículo Curiosity. Em julho, tivemos mais notícias sobre os preparativos para o pouso. O satélite Mars Odyssey havia entrado em modo de segurança. O problema tinha sido causado pelos giroscópios, que são rodas metálicas pesadas que giram por velocidade variável, gerando momento angular, e são usadas para apontar a estabilidade, a orientação ou a atitude do satélite. Como esse é um módulo que, por definição, tem de estar a tempo todo em movimento para fazer seu trabalho, problemas com giroscópios são muito comuns. Algo parecido fez com que a missão Kepler, o telescópio caçador de planetas orbitando outros sóis, outras estrelas de nossa galáxia, terminasse antes do tempo. São necessários 3 giroscópios montados em direções perpendiculares entre si, no espaço tridimensional para controlar um satélite ou espaçonave. Como problemas são esperados, esses sistemas são redundantes e contam com 4 giroscópios, montados como se estivessem na base de uma pirâmide. Assim, se qualquer um dos 3 falhar, o quarto entra em ação. Lá em Marte, no dia 11 de julho de 2012, a menos de um mês do nosso pouso, um desses giroscópios emperrou e parou de girar, disparando o sistema de proteção de falhas do Odyssey. Essa era uma péssima notícia para o pouso do MSL, porque o satélite Odyssey fora lançado em 2001 e servia como um roteador ou relé de comunicação para os veículos Spirit e Opportunity. Ele já estava escalado para fazer toda a transmissão de dados durante nossa chegada em Marte. O MSL tinha a capacidade de se comunicar diretamente com a Terra durante a viagem interplanetária e também durante a parte da sua descida na atmosfera marciana. Mas, infelizmente, esse tipo de comunicação direta tem 2 grandes desvantagens. Em primeiro lugar, a taxa de transmissão de dados é baixíssima, de no máximo 5 bits por segundo. A transmissão é feita através de um sinal de micro-ondas ou um tom que a espaçonave pode emitir em uma frequência que modifica
para designar algo que esteja acontecendo em Marte. Um dicionário ou alfabeto de frequências é estabelecido com antecedência para nos dizer o que cada tom significa. Imagine, por exemplo, que a espaçonave está em contato com a Terra, transmitindo um sinal de frequência de 400 MHz. Quando atingir a atmosfera marciana e começar a desaceleração, a espaçonave muda automaticamente sua frequência de transmissão para 405 MHz. Quando notarmos em nossa sala de controle na Terra que o sinal pulou de frequência inicial para uma nova frequência, saberemos então que a espaçonave atingiu a atmosfera lá em Marte. Quando a frequência mudar novamente para 410 MHz, por exemplo, será porque outro evento crítico acabou de acontecer, como a abertura do paraquedas. Esse sinal de comunicação direta é às vezes chamado de batimento cardíaco da espaçonave, porque enquanto ele está funcionando, sabemos que a espaçonave está viva. A partir desses poucos tons é possível saber um pouco do que está acontecendo durante a descida em Marte, ou se alguns desses acontecimentos críticos deixou de ocorrer. Caso a frequência não tenha mudado, além da baixa taxa de transmissão, a outra grande desvantagem dessa técnica de comunicação direta com a Terra é que no dia da descida, em Marte, ela não poderia funcionar até o módulo tocar o solo. Na hora do pouso, olhando do local de descida em Marte, a Terra já teria se posto, ou seja, estaria abaixo da linha do horizonte. Nós sabíamos disso tudo, mas infelizmente não era possível controlar todos esses fatores e fazer o pouso em um horário conveniente para nós aqui na Terra. Então, se usássemos somente essa comunicação direta, iríamos receber alguns dados mostrando a desaceleração e possivelmente a abertura do paraquedas também, mas logo perderíamos contato até que a Terra estivesse outra vez acima do horizonte, no dia seguinte. Teríamos dolorosas horas de suspense para saber se nosso pouso tinha dado certo ou não. Portanto, a comunicação direta é bastante útil em situações de emergência para obtermos informações durante pelo menos parte da descida, mas não seria capaz de nos enviar os dados mais precisos e preciosos sobre o drama da descida. Era aí que entrava o satélite Odyssey. Ele fora projetado e construído na década de 90 para intermediar a comunicação com a Terra de espaçonaves que fossem descer em Marte ou já estivessem na superfície. Além disso, ele oferece uma alta taxa de transmissão de dados. Assim seria possível baixar em tempo real, respeitando a velocidade da luz, é claro, todos os dados de telemetria da espaçonave enquanto ela se aproximava de Marte e descia no planeta. Para isso acontecer, o Odyssey teria de estar funcionando perfeitamente durante nosso pouso. Felizmente, essa questão foi logo resolvida. Os controladores do satélite Odisseia, conseguiram retirá-lo do modo de segurança e reorientá-lo para o solo marciano 21 horas depois da detecção do defeito no giroscópio. O problema maior havia sido contornado, mas umas 2 semanas depois teriam de enviar os comandos necessários para o satélite mudar de órbita de forma a passar por uma região de onde pudesse receber dados do Curiosity durante a descida e, ao mesmo tempo, retransmiti-los para a Terra. A equipe estava receosa por precisar fazer mais ajustes nesse satélite com tantos anos de serviço em Marte. No JPL, os preparativos para o dia do pouso estavam a todo vapor. Nós temos uma excelente rede de conexão Wi-Fi em nossas instalações, que mais parece um campus universitário. Em qualquer ponto, podemos nos sentar em um banco, abrir o computador e a conexão de banda larga com a internet está disponível. No dia do pouso, haveria centenas de repórteres com computadores que precisariam de conexão com a internet para transmitir com som e vídeo em alta resolução. Por isso, algumas equipes instalaram mais roteadores de internet próximos aos prédios, onde haveria mais tráfego de visitantes no dia da descida. Não bastava que tudo desse certo em Marte, tudo tinha que dar certo aqui na Terra também. Nosso departamento de relações públicas também estava fazendo o melhor que podia para oferecer aos nossos visitantes a melhor experiência possível. Estavam fazendo bem seu trabalho e, do ponto de vista deles, tudo iria dar certo com o pouso em Marte e seria um sucesso espetacular.
Claro que isso nos aterrorizava um pouco. Em torno de um mês antes do pouso, recebemos um e-mail explicando que no fim da semana, nos dias 4 e 5 de agosto de 2012, o laboratório estaria cheio de visitantes. Haviam credenciado mais de 1.000 pessoas que estariam trabalhando para veículos de comunicação do mundo inteiro. Elas iriam assistir o pouso e transmitir informações para os 4 cantos do globo. Nossa chegada a Marte passaria na TV em todo o planeta Terra. Por isso, se nós, os funcionários, tivéssemos alguma razão de trabalho para ir ao laboratório nesses dias, teríamos de observar várias restrições. Por exemplo, somente o estacionamento mais distante poderia ser usado, e várias áreas do laboratório estariam interditadas para quem não estivesse trabalhando no projeto MSL durante o pouso. Devíamos responder ao e-mail reservando convites para ir assistir ao pouso em Marte lá no Caltech, que fica a 15 quilômetros de distância do JPL. Faria uma ligação direta com a sala de controle do JPL e haveria lugar para 1.500 pessoas. Entretanto, quando os convites acabassem, a única opção seria assistir pela TV. Eu respondi quase que imediatamente e reservei os meus. Meia hora depois, recebi outro e-mail dizendo que os convites já haviam esgotado. Quem não havia respondido nem precisava tentar mais. Na sexta-feira, 2 dias antes do pouso, encontrei um amigo no corredor do nosso prédio, um engenheiro mecânico brilhante que, junto com sua equipe, havia feito todo o trabalho de projeto mecânico dos transmissores, receptores do radar e do conversor de frequências. Havíamos superado juntos todos os problemas técnicos e do cronograma com a construção daqueles componentes essenciais do radar. Sabíamos que se houvesse algum problema com eles, eu estaria na linha de frente em termos de responsabilidade, e ele estaria certamente envolvido, tentando aparentar descontração. Perguntei a ele. E aí, Bob, você pegou os convites para assistir ao pouso do Curiosity em Marte no domingo à noite? Sua resposta me surpreendeu. Peguei, sim, mas ontem fui ao escritório de Relações Públicas e devolvi. Eu vou assistir de casa. Mas por quê? Aconteceu algum problema com sua família? Por que você tem que ficar em casa logo nesse dia? Quis saber. Não é nada disso. Eu estou tendo dores de estômago e pesadelos. O último foi na noite passada. Sonhei que dava tudo certo, até nosso radar funcionava corretamente, o que não havia acontecido nos pesadelos anteriores. Os retrofoguetes também não davam problema, o veículo ficava pendurado no estágio de descida. Tudo ia bem, até que ele tocava no solo. Lembra o que acontece depois? Claro que eu lembro. Quando os sensores do estágio de descida detectarem que o veículo não está mais pendurado, o software vai mandar comandos para os dispositivos pirotécnicos dispararem, acionando as guilhotinas que cortam os cabos entre o Curiosity e o estágio de descida. Nesse ponto, o estágio de descida vai acelerar e voar para longe até queimar todo o combustível e cair em Marte. Longe do Curiosity, para não lhe causar danos, respondi. Pois é, no meu pesadelo as guilhotinas não funcionam. O estágio de descida acelera e tenta arrancar o veículo do solo, mas não tem potência suficiente para isso. O Curiosity dá uns 3 pulos, sendo arrastado pelo estágio de descida. No final, depois de muitos arrancos e arrastos, o estágio de descida cai em cima do Curiosity e os tanques de combustível explodem, tudo lá em Marte. Nossa, ele estava realmente assustado e angustiado com essa possibilidade. Como já havia feito outras vezes, não só com ele, mas com outros colegas, eu disse: Bob, nada disso vai acontecer. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. O Curiosity vai descer em Marte sem nenhum problema. Vai ser um sucesso espetacular. O sucesso será tão grande que vai até eclipsar o Spirit e o Opportunity. E depois virão ainda as grandes descobertas que o nosso veículo irá fazer. É uma pena que não possamos assistir todos juntos lá no Caltech, mas fique tranquilo, vai dar tudo certo. Eu não possuía nenhuma informação que pudesse dar essa certeza, nem eu mesmo estaria convencido disso. Mas o que mais se pode fazer? O que eu poderia dizer a ele? Vai dar certo, repetiu ele, tentando se convencer, enquanto se afastava pelo corredor. Eu fui para casa na sexta-feira com aquele susto interno. Não sabíamos o que iria acontecer no domingo e não tínhamos contato nenhum com o grupo de navegação para saber o que estava acontecendo. Todos nós entenderíamos que eles estavam ainda mais estressados e não tinham tempo para ficar dando informações, nem queriam se preocupar com isso. As poucas
Notícias que ouvíamos era de que estava tudo bem. Não me lembro de nada no sábado, 4 de agosto de 2012. É como se aquele dia ainda não tivesse existido. Mas o domingo foi completamente diferente. De manhã, eu e minha esposa fomos caminhar 6 quilômetros na Hermosa Beach, como fazemos quase todo fim de semana. Nem tocamos no assunto do pouso em Marte que aconteceria à noite, porque eu evitava pensar naquilo. Teríamos mesmo que esperar até de noite. Fizemos nossas compras de semana e incluímos uma garrafa de champanhe, que foi para a geladeira. À noite, quando voltássemos para casa, ela seria aberta, qualquer que fosse o resultado lá em Marte. À tarde, colocamos na mochila a máquina fotográfica para registrar os acontecimentos da noite, livros e revistas para lermos durante a espera, além do meu crachá do JPL e minha plaquinha de estacionamento. Com ela, nós do JPL podemos estacionar de graça no Caltech quando vamos lá. Pegamos a estrada e a viagem durou pouco menos de 1 hora em uma ótima tarde de sol. Chegamos ao Caltech em torno das 17 horas. O pouso em Marte seria às 22h30 do domingo, 5 de agosto de 2012, na hora local da Califórnia. Fomos os primeiros a chegar para assistir o pouso, mas preferimos assim, porque poderíamos escolher bem onde sentar e era melhor esperar sem ninguém por lá do que ter que entrar numa fila enorme. Haviam montado 3 telões no gramado próximo ao escritório Beckham, com centenas de cadeiras. Os técnicos de som estavam naquele momento fazendo os últimos testes e ajustes para que tudo estivesse pronto para a noite. Por mais ou menos meia hora conseguimos ficar sentados lá, perto dessas telas, lendo nossos livros e revistas. Daí em diante, o pessoal que iria assistir ao pouso começou a chegar e formar uma fila para o auditório. Então resolvemos ir para lá também. A espera seria longa e as cadeiras seriam mais confortáveis lá dentro. Na entrada, conferiram nossos convites e nos deram ainda tickets para o lanche, que seria distribuído do lado de fora. Depois do pouso, por volta das 19 horas, o auditório já estava cheio e só restavam as cadeiras ao ar livre. Pouco depois, chegou o pessoal que iria comandar as transmissões e nos mostrou um filme sobre a exploração em Marte. Mostraram também a simulação da chegada do MSL, como a sequência de entrada, descida e pouso. Na hora, eu me lembrei de quando havia mostrado essa mesma simulação para um amigo americano. Seu comentário fora: "Não dava para ser mais complicado? Olhe isso. Parece confuso, que está com acontecimentos demais. Não entendo nada do assunto, mas acho que as chances disso dar certo não são as melhores." Eu acho que ninguém podia discordar dele. Na apresentação, explicaram também que a nossa chegada em Marte, 2 satélites da NASA e um da ESA, European Space Agency, a Agência Espacial Europeia, estariam presentes para transmitir os dados de pouso. O primeiro seria o MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, um satélite com as melhores câmeras para fotos e alta resolução em Marte, além de muitos outros instrumentos a bordo. O MRO iria passar quase em cima da cratera Gale, segundos depois do pouso do Curiosity, e poderia receber dados de nosso veículo para retransmissão à Terra. O problema era que a transmissão não seria feita em tempo real. Por conta da geometria da chegada e do projeto do próprio satélite, o MRO só poderia transmitir para a Terra cerca de 5h30 da tarde, quando estaria posicionado em um local onde se poderia avistar a Terra. Se por algum motivo a transmissão não acontecesse, nessa oportunidade, ele só poderia tentar mandar os dados do Curiosity para a Terra 3 dias depois. Se houvesse dados, é claro. O segundo satélite, o Mars Express, da ESA, iria passar um pouco mais longe, mas também seria capaz de receber a comunicação da frequência do Curiosity e poderia mandar dados mais tarde, caso alguma coisa não tivesse dado certo com a transmissão pelo MRO. O outro satélite da NASA era o Odyssey, que, como eu já disse, estava na órbita de Marte desde 2001 e até hoje continua sendo o satélite com mais longa vida útil funcionando por lá. Ficar tanto tempo em um ambiente com níveis altos de radiação traz problemas.
Sabíamos que ele havia entrado em um modo de segurança em julho por problemas com o giroscópio. Isso já havia atrasado em sua órbita. E se não fosse feito, ele estaria 2 minutos atrasado e chegaria tarde demais. A posição de onde poderia coletar os dados da nossa descida. Por isso, necessário realizar aquela manobra de ajuste orbital, no dia 24 de julho, disparando seus pequenos foguetes durante 6 segundos. Isso adiantou o momento da passagem do Odyssey pela posição de onde ele poderia funcionar como roteador de dados. Mas ainda havia um detalhe. No dia da nossa chegada em Marte, ele foi comandado a recolher as suas antenas e fazer uma pequena rotação para se reorientar. A seguir, deveria voltar a abrir a antena, de forma a receber os dados do Curiosity, amplificar o sinal e retransmiti-lo para a Terra. Os comandos foram enviados para Marte. O satélite respondeu, confirmando o recebimento e passou a executá-los. Durante essas manobras, a comunicação do satélite com a Terra foi cortada, porque a antena havia sido recolhida. Às 19h30, quando começaram as transmissões da sala de controle do JPL para o auditório da Caltech, onde estávamos, o satélite Odyssey ainda não tinha voltado a se comunicar com a Terra. Isso era preocupante, porque aqueles antigos motores elétricos na articulação da antena não eram acionados havia muitos anos, e embora não tivéssemos nenhuma razão objetiva para dizer que não estávamos funcionando, também não sabíamos se havia algum problema com eles. Disseram-nos que possivelmente teríamos de esperar algumas horas para a confirmação do pouso em Marte. Então, paro aqui na página 214.